Só, há pouco tempo atrás eu trabalhava de carteira assinada e recebia aí cerca de R$ 800 para trabalhar o dia inteiro. Hoje eu trabalho pela internet fazendo vídeos onde eu nem preciso aparecer. E olha só quando eu consigo por dia, tá? Hoje são 10 horas da manhã, né? 10h50 da manhã eu já consegui R$ 150. Ontem eu consegui 330. Dia 23 foi 816, 695. Nos últimos 7 dias, eu tô com esse valor aqui. Nos últimos 15 dias, eu consegui esse valor aqui. E fora outra plataforma que eu trabalho também. Se você quiser aprender como que você pode fazer isso também, vou deixar um link abaixo desse vídeo, basta você clicar lá que vai ter todas as informações, beleza? Né? Valeu. Caso da Ferroviária de Araraquara, já pensando em disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, fez lá as suas contratações, contratou o Dado como treinador, enfim, modificou alguma coisa na sua estrutura, a Ferroviária de Araraquara. Modificou, outros clubes não tiveram tantas perdas. O Botafogo de Ribeirão Preto viverá uma convulsão dentro da sua área administrativa. São fatos que estão sendo observados em todas as equipes. Se você parar só para analisar os grandes, não teve muita alteração. O Santos perdeu 2 jogadores, um zagueiro e um meia, o Evandro foi agora o último que saiu. O Santos vive uma situação um pouco mais delicada em relação aos seus jogadores, aos pagamentos que foram cortados. Você vai para o São Paulo, também vive uma solução muito delicada. Os jogadores perderam 50% do salário, e depois os funcionários também, e aí há um descontentamento natural. O Palmeiras com uma situação um pouco mais tranquila, o Corinthians que deve salários para os seus jogadores. Agora, tudo isso devidamente colocado, agora com a volta das atividades, os jogadores terão mais contato com os dirigentes, terão mais contatos com os seus companheiros e tomarão aí algumas medidas e se posicionarão de maneira diferente a respeito dessas situações. Quem ganhou mais ou quem perdeu mais, eu acho que não vai mudar muita coisa para o time do Corinthians, por exemplo, porque o Jô não pode jogar. Porque o Léo Natel não pode jogar, porque eles não podem ser inscritos nessa fase do campeonato. O Palmeiras não fez nenhuma contratação, o São Paulo não fez nenhuma contratação. Aliás, o São Paulo está esperando de joelhos que apareça a proposta pelo Igor Gomes, seja do Real Madrid ou seja do Ajax. Então, eu acho que no todo, eu acho que sai todo mundo perdendo. Na minha avaliação, sai todo mundo perdendo nesse caso. Porque todos voltam no mesmo prazo, todos voltam com as mesmas condições de retornarem fisicamente ao Campeonato Paulista e todos perdem pelo tempo que foi paralisado o campeonato. Pela necessidade, pela Covid, tudo a gente já sabe. Vamos analisar o fato esportivo, é análise esportiva. Todos perdem, todos, inclusive acho que o São Paulo perde um pouquinho mais, porque o São Paulo estava entrando no embalo, estava entrando numa situação melhor no campeonato do que os outros. O Palmeiras estava ganhando um contorno de time com o Vanderlei Luxemburgo, perdeu tempo, parou no tempo. O Corinthians precisa se recuperar. E o Santos, que já está classificado para outra fase do campeonato, perdeu alguns jogadores e tem um treinador que tem mais de 60 anos e que precisa ter alguma atenção, como o Vanderlei Luxemburgo também no Palmeiras. Eu acho que todos perderam. Acho que o São Paulo perdeu um bocadinho mais porque o embalo do São Paulo era melhor do que o dos outros. Ô, Facicani, o São Paulo é o que mais sai perdendo nisso tudo aí? Você concorda com o Pascoal? Não. Eu acho que assim, quem está muito mais preocupante nessa história, aliás, os dois dos grandes, o Santos e o Corinthians. Porque ambos vivem problemas políticos graves, ambos vivem problemas financeiros graves, os elencos não foram reforçados como necessário, inclusive até o técnico Gesualdo Ferreira dos Santos passou por uma tragédia familiar nesses últimos meses. A gente não sabe como é que psicologicamente ele conseguiu reagir, se já superou, como que vai superar a perda trágica da irmã. No caso do Corinthians, também não houve reforços, ainda mais agora com as notícias que têm surgido cada vez piores em relação à crise financeira, a salários que estão em atraso. Isso tem um peso muito significativo dentro de campo. Além do mais, o time não era bom, né? E principalmente o trabalho do Thiago Nunes nesse momento não era um trabalho bom. E com essa parada toda, o trabalho que já não era bom volta a uma estaca zero. Então, é muito mais preocupante em relação ao São Paulo e o Palmeiras. O que se lamenta no São Paulo, que o Pascoal explicou de sair perdendo, era um ritmo que estava ele conseguindo alcançar com o Fernando Diniz.
um time que estava com posse de bola, finalizando e tal, mas faltava um pouco mais de resultado, estava começando a ter um lapso de bons momentos, né? Um São Paulo de ter vencido na Libertadores, tinha uma possibilidade de pegar um River Plate numa semana que vinha embalado de 2 vitórias, então aquilo poderia dar ao São Paulo um excesso de... poderia dar um respiro, né, com confiança para que o time conseguisse se desenvolver. Então, a lamentação do São Paulo é essa, ele não sai perdendo, né? Quem sai perdendo mesmo é aqueles que, em tese, eu acho que não vão apresentar resultados imediatos. E o Palmeiras com o Luxemburgo, ele estava ainda num processo muito confuso. Era um time que não tinha uma cara ainda. O Luxemburgo, ora, jogava com 4 atacantes, ora ele jogava com um volante mais lento que o outro, não tinha definido isso. Os laterais ainda indecisos, principalmente lateral direito do Palmeiras. Então o Palmeiras está em processo de montagem. Mas diferente de Santos e Corinthians, ele tem tudo em dia. Salários, um elenco um pouco mais forte, um técnico que está trabalhando nas possibilidades. Então, assim, acho que desses dois, São Paulo e Palmeiras largam com mais vantagem para uma possível volta nesse Campeonato Paulista. Você concorda, mano? Então, Benja. Ô, Benja, eu acho que o Palmeiras é aquele carro que tem mais arranque, velho. O Palmeiras é aquele time que tem mais qualidade no seu elenco. O São Paulo é aquele carro que tá com uma velocidade muito boa, mas estava embalado. É aquele carro meio pesadão, sabe? Aquele carro que pegou embalo e foi. Agora, com essa pausa, cara, sinceramente, eu acredito que o Palmeiras deva retomar, talvez aí, o protagonismo do futebol paulista. O São Paulo, ele estava realmente, entre os 4 grandes aí, era o que melhor estava jogando, era um futebol mais vistoso aí com o Fernando Diniz, mas eu acho que com essa retomada aí, quando tudo voltar ao normal, eu acho que o Palmeiras tem mais potencial do que qualquer outro aqui dentro da cidade, inclusive até pelo seu elenco. E a gente precisa contextualizar, Benja, esse ano vai ser um ano atípico, cara, esse ano vai ser um ano aí no qual o calendário está achatado e partidas vão ocorrer com intervalo mínimo. Então não basta ter um bom time, porque antigamente quando você tinha um bom time de 1 a 11, você até conseguia empurrar com a barriga. Hoje em dia, se o time não tiver um bom elenco, ele não vai ganhar nada. Sormani, você... Que 100 dias, né? Que loucura, né? 100 dias do Paulistão. Pô, já era pra gente estar aí, Libertadores pegando fogo, Campeonato Brasileiro. Né? Uma pessoa falou pra mim que o Campeonato Brasileiro começa lá pro dia 20 de agosto, por aí. O cara falou para mim que vai começar, dia 20 de agosto, por ali, começa o Brasileirão, se não acontecer nada de diferente. Mas são 100 dias, Sormani, sem Paulistão. O que você acha? As coisas podem mudar muito ou não? Então, Benja. Pode, Benja, pode. Pode. A gente sabe muito bem que nesse período aí, alguns times que estavam bem naquele momento do campeonato, pode ter uma queda de rendimento agora. O futebol, essas coisas acontecem, mas eu concordo com todos os companheiros aí. O Palmeiras e o São Paulo são os dois times mais credenciados nesse momento para ganhar o Campeonato Paulista. Mas eu não estou muito preocupado com o Paulista, com o Carioca, com o Mineiro, com o Gaúcho, com o Paranaense, com o Pernambucano, com o Baiano, seja lá o que for, ou com o Goiano. Eu estou esperando a minha expectativa todinha pela volta do Campeonato Brasileiro. Esse eu estou aguardando. Os regionais, para mim, você sabe que o meu sentimento por ele não me comove. Respeito quem gosta, mas os regionais realmente não me comovem. Eu gostaria que eles voltassem rapidamente, porque se eles voltarem, eles acabam. Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.